Beleza, então para finalizar aí, vamos aí para a questão 9 e para a questão 10. Questão 9 fala o seguinte, ó. O gráfico abaixo representa as variações de temperatura em função do calor absorvido sofrido por dois corpos, A e B, de massas MA e MB e calores específicos CA e CB, respectivamente. Então, ó, aqui em azul ele marcou para nós o corpo A e aqui em vermelho está o corpo B. E aí ele pede assim: com base no gráfico, determine a razão entre o calor específico da substância A e da substância B. Veja bem, primeira coisa que nós temos que saber é que ele disse que a massa do corpo A era justamente chamada de MA. A massa do corpo B era justamente chamada de MB. Ele falou ainda que o calor específico do corpo A era CA e o calor específico do corpo B era CB. Parece loucura, mas é interessante a gente anotar para fazer as nossas substituições. Só que aqui, ó, a gente tem diferença só nas temperaturas. Veja bem, o ΔT do A, se você observar bem, saiu de 20 e foi para 40, não é? Então o corpo A variou apenas 20 graus Celsius em sua temperatura. Enquanto isso, o ΔT do B, aqui o B saiu de 0 e foi até 40, recebendo a mesma quantidade de calor. Então o ΔT do B foi de 40 graus Celsius. E essa é a mesma quantidade de calor que vai nos ajudar. Percebemos aqui então, ó, que QA é igual a QB. A quantidade de calor é a mesma. Então olha aqui, ele quer que a gente relacione os calores específicos. Ele falou, com base no gráfico, determine a razão entre calor específico de A e de B. Nós sabemos que calor específico de A é igual à quantidade de calor recebida pelo A dividido pela massa do A vezes a variação de temperatura sofrida pelo A. E o calor específico do B é igual à quantidade de calor recebida pelo B sobre a massa do B vezes a variação de temperatura do B. O que ele quer que nós façamos aqui é que dividamos um pelo outro. Então é CA sobre CB. Então seria CA dividido por CB. Conservo o primeiro, né, que é QA sobre a massa do A vezes o ΔT do A e multiplico pelo inverso do segundo, que vai ser a massa do B vezes o ΔT do B, tudo isso aqui dividido pelo calor recebido por B. É interessante que a gente note o seguinte: como os calores recebidos são iguais, ficou massa de B vezes ΔTB sobre massa de A vezes ΔTA. Então teremos assim, ó, CA sobre CB é igual a massa de B, que nós não conhecemos, vezes a variação de temperatura de B, que foi de 40 graus Celsius, sobre a massa do A, vezes a variação de temperatura de A, que foi de 20 graus Celsius. Portanto, podemos dizer que a razão CA sobre CB é igual a 2 vezes a massa de B sobre a massa do A. Não temos mais o que fazer, é apenas isso que a questão queria. Tudo bem? Essa foi a questão 9. Aí vem aqui, ó, questão 10. A questão 10, ela fala, tem uma história bem grande aqui, certo? Ela conta a história de uma namorada que estava desconfiada do seu namorado, que ele tinha dado uma aliança falsa para ela, e ela quer fazer um teste. O que ela fez? Ela pegou o anel, que tem 4 gramas, então a massa do anel, tá aqui M anel, é igual a 4 gramas. E o que ela fez? Deixou esse anel junto com a água fervente durante um bom tempo, até entrar em equilíbrio térmico. Então, a temperatura do anel é igual aí a 100 graus Celsius. Vou chamar de temperatura inicial do anel, porque ela começa o processo, ela começa a utilizar ele só depois do equilíbrio térmico. Então a temperatura inicial do anel vai ser de 100 graus Celsius. Depois que ela tirou o anel, ela colocou em um recipiente que tinha 2 ml de água. Se são 2 ml, conhecendo a densidade da água, então a massa de água é igual a 2 gramas. Beleza? E a água estava aí a uma temperatura inicial, vou botar aqui temperatura inicial da água, igual a 15 graus Celsius. Beleza, beleza. Então tá aí. Aí ela falou o seguinte:
O calor específico da água é igual a 1 caloria por grama grau Celsius. Deu ainda o Czinho da água como valendo 1 caloria por grama grau Celsius. Esses são os dados que a gente tem. Aí ele fala bem assim, ó, despreze a troca de calor entre água e recipiente e determine. Aí nós temos a letra A. A letra A pergunta assim: sabendo-se que o calor específico do ouro é de 0,03 calorias por grama grau Celsius, qual deveria ser a temperatura final de equilíbrio se o anel fosse de ouro puro? Então, olha só. Ela falou que o Czinho do ouro, vou chamar de CaU, igual ele colocou ali, é igual a 0,03 calorias por grama grau Celsius. E ele quer saber qual deveria ser a temperatura de equilíbrio se o anel fosse de ouro puro. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, se ela pediu para desprezar o recipiente, significa que toda a troca de calor é entre o ouro e a água. E nós lembramos disso aqui, ó. A energia não se perde, a energia não se cria. Então, todo o calor recebido por um objeto tem que ser o que foi cedido por outro. Então, eu posso falar, ó, que o calor recebido mais o calor cedido tem que dar 0. Por quê? Se o cara recebeu 200 calorias, o outro cedeu 200, né? Então ficaria 200 menos 200, já que esse calor foi cedido, igual a 0. Isso aqui é o princípio da troca de calor. Nesse caso aqui, ó, quem está recebendo o calor é a água. E quem está cedendo o calor é o anel. Certo? Então vamos pensar assim. Calor recebido, certo? Se só houve mudança de temperatura, não houve mudança de estado físico, posso falar o quê? Que o calor recebido pela água é igual à massa da água vezes o C da água vezes o ΔT da água. Tudo isso aqui mais a massa do anel, fazendo outra coisa aqui, ó, massa do anel vezes o C do anel vezes o ΔT do anel, tem que ser igual a 0. Então vamos substituir aí, ó. A massa de água era de 2 gramas, então aqui 2 gramas vezes o C da água, que vale 1, vezes o ΔT. O ΔT da água, né, ΔT é final menos inicial. A temperatura final é o que eu estou procurando, eu não sei. Mas a inicial foi dada e é de 15 graus Celsius, então 15. Para não confundir, vou botar esse colchete aqui. Beleza. Tudo isso aqui mais, aí vamos lá. Massa do anel. A massa do anel é de 4 gramas. O Czinho do anel, ele forneceu, né? Disse que se ele fosse de ouro puro, seria aquele ali, 0,03. Então ficou 4 vezes 0,03 vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura é temperatura final menos a inicial do anel, que foi de 100 graus Celsius. Então, tudo isso aqui tem que ser igual a 0. Beleza? Agora basta que a gente operacione. Vamos aqui, ó. 2 vezes 1 dá 2, e aí eu faço a distributiva aqui, né? Então, vai ficar 2TF menos 30. Isso aqui, né? 2TF menos 30 mais o que sai dali. Olha só. 4,0,03 dá 0,12. Então ficou 0,12 TF menos 12. Afinal, 0,12 vezes 100 dá 12, né? Isso tudo tem que ser igual a 0. Agora eu vou separar, vou deixar tudo que tem TF de um lado e tudo que não tem do outro. Então vai ficar o seguinte, ó. 2TF mais 0,12 ficou 2,12 TF. Isso aqui tem que ser igual a 42 ali do outro lado, beleza? E aí então a temperatura final de equilíbrio seria 42 dividido por 2,12. Isso aqui dá um valor aproximado de 19,8 graus Celsius. Então, caso o anel fosse todo de ouro, ele teria uma temperatura final de 19,8 graus Celsius. Beleza? Por que essa é a temperatura final do anel? Eu sei, porque é a temperatura de equilíbrio, né? Os dois trocaram calor
até se equilibrar termicamente, ó. Todo o calor que a água deu, o anel recebeu e se equilibraram termicamente. Beleza. Essa é a letra A. Na letra B ele pede assim, ó. Determine a temperatura de equilíbrio medida, a temperatura de equilíbrio medida pela estudante foi de 22 graus Celsius. Encontre o calor específico do anel. Então olha só, a temperatura ficou um pouco maior do que devia se ele fosse de ouro completo. Então esse anel não é completamente de ouro. Nós vamos determinar o calor específico do anel aí. Então olha só, Czinho, né? Vou colocar aqui letra B, botar aqui em cima. A letra B diz o seguinte, ó. A temperatura final que ela encontrou foi de 22 graus Celsius. Então, é a mesma construção. Olha só, calor que foi recebido mais o calor que foi cedido tem que ser igual a 0. Portanto, quem está recebendo calor, lembremos, é a água, porque a temperatura inicial dela é menor, e quem está cedendo calor, a princípio, é o anel. Então, vai ficar o seguinte, ó. A massa da água, que é o 2, então ficou 2 vezes 1 vezes a variação de temperatura. Agora a gente sabe a final, não é? A final é 22, ele disse 22 menos 15, então dá 7. Isso tudo aqui mais o calor cedido pelo anel. Calor cedido pelo anel foi o quê? Olha só, a massa do anel, que é 4, vezes o C do anel, que é o que eu quero descobrir agora, vezes a variação de temperatura, que era de 22 menos 100. Então, dá menos 78. Essa foi a variação de temperatura do anel. Isso tudo aqui tem que ser igual a 0. Vamos operacionar aqui, ó. Então, aqui dá 14, na verdade, e aqui dá 312C. Então, ficou o seguinte, ó, 312C, porque é 4 vezes 78 dá 312 vezes C, né? Tem que ser igual a 14. Eu já passei o 312 para o lado de cá, por isso que ele está positivo. Então, o Czinho é igual a 14 dividido por 312. 14 dividido por 312 vai dar algo aí aproximadamente em torno de 0,045, né? 0,045, aí olha a unidade, calorias por grau Celsius. Na verdade vai dar 0,0448, mas enfim, aproximadamente 0,045. Certo? Essa foi a letra B. A letra C é só uma comparação. Ele pede para você fazer o seguinte, ó. A partir do gráfico e da tabela a seguir, tá aí na sua lista, né? Determine qual é a porcentagem de ouro do anel e quantos quilates ele tem. Veja bem, olhando para o gráfico, você percebe aqui, ó, que com calor específico de 0,045, que é o que a gente achou, ele teria uma porcentagem aí de 75 em ouro. Então, era 75% de ouro, certo? E aí, ao confirmar a tabela, certo? Se você tem 75% de ouro, você tem um anel de 18 quilates. Então, era um anel de 18 quilates aí, o que ela recebeu de seu namorado, tudo bem? Pessoal, então essa foi a correção da lista de revisão de vocês, a lista de sondagem. Espero que vocês já tenham estudado até aqui, certo? Porque a sondagem, como eu falei para vocês, ela é ao longo do bimestre. Eu passei antes para que vocês vissem onde vocês erraram e fossem atrás das monitorias e tudo mais. Mas no mais, que ainda não tinha ido, espero que sirva, espero que ajude. Boa prova para vocês.